Vasco da Gama. Fala, família vascaína, aqui Erasmo Romão comandando mais um Panorama Vascaíno, aquela análise bacana, né, feita por mim e pelo Gilson Santos, nosso parceiro aqui no canal. Então, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, deixando aquele like, seu comentário de onde você está falando, né? E compartilhe com os amigos também, né, dos grupos do WhatsApp aí, né, com a família, com os amigos, inimigos também. Os inimigos também merecem ouvir a gente, né? Mas faz esse favor, ajuda a gente, porque é importante aí fortalecer o nosso canal, nosso humilde canal. Agora, hoje é o seguinte, a pergunta é: Fábio Carille ainda vale a pena? Essa é a pergunta que eu quero questionar, e eu já faço a questão e já vou passar essa batata quente, parceirão, batata quente tremendo. Eu já passo logo para o Gilson Santos, que ele vai desenrolar isso aí, depois a gente continua, né? Mas é um assunto bem pertinente, porque nosso treinador está na corda bamba. E aí, Gilson, como é que fica a situação do Carille no Vasco da Gama? Olá, Erasmo Romão. Olá, amigos conectados a Vasco 10. No nosso encontro de hoje, quero falar sobre o trabalho do técnico Fábio Carille no Vasco da Gama. Há 4 meses, em São Januário, Carille chegou com a fama de ser um treinador que prioriza a defesa. Foi assim no Corinthians, no Santos e por outras equipes por onde passou. Mas apesar da fama de retranqueiro, o seu currículo tem um histórico de um técnico vencedor, com títulos relevantes em sua carreira, como o Campeonato Brasileiro pelo Corinthians. E, a grosso modo, o profissional Fábio Carille poderia reerguer o Vasco da Gama. No entanto, meus amigos, o trabalho de Carille no Vasco não é nada animador. A equipe não tem um padrão de jogo, não tem variações táticas e toma muitos gols. Nos últimos 2 jogos, o time sofreu 6 gols, sem muito esforço dos seus adversários. Foi assim contra o Melgar, pela Sul-Americana, e foi assim no último sábado, contra o Corinthians. No Campeonato Carioca, Carille disputou 5 clássicos pelo Vasco da Gama. Perdeu 4 e ganhou apenas 1. Com 3 derrotas para o Flamengo, 1 derrota para o Fluminense e 1 vitória em São Januário sobre o Botafogo. Desde que chegou ao Vasco, o treinador disputou 16 jogos. Obteve 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Um desempenho bem ruim para um treinador que prometeu uma equipe organizada e jogando para o ataque. Mas o que se viu até aqui foi um Vasco sem bússola, sem imaginação, vulnerável na defesa e sem força ofensiva. Um péssimo trabalho de Fábio Carille, um treinador que treina a equipe há 4 meses. Questionado na última coletiva sobre a declaração do presidente Pedrinho, que colocou o Vasco da Gama entre os 8 melhores elencos do Brasil, o técnico não só concordou e disse que a equipe não precisa de reforços. A resposta de Carille parece ter sido a gota d'água para a torcida vascaína, que acertadamente pede a sua demissão. E para mim, é Carille fora já. A própria resposta de Fábio Carille o empurra para fora do Vasco, pois se o elenco é bom, não precisa de reforços, os salários estão em dia e os resultados são ruins, significa que o trabalho da comissão técnica é insatisfatório, que o trabalho da comissão técnica é ruim e eles precisam ser mandados embora de São Januário, a começar pelo treinador Fábio Carille. Para mim é Carille fora já, e Pedrinho precisa sair em busca de um treinador com vocação ofensiva e com o DNA do Vasco da Gama. Nomes tem alguns no mercado. E aí? Quem contratar?
quem você traria para treinador do Vasco da Gama? Dorival Júnior? Tite? Fernando Diniz? Ou algum técnico estrangeiro? As últimas experiências do Vasco da Gama com técnico estrangeiro não foram nada boas. Foi assim com Ricardo Sapinto e com Álvaro Pacheco, treinadores que foram muito maus no comando do Vasco da Gama. E aí, qual a sua opinião? Quem você escolheria para ser treinador do Vasco da Gama? Deixe os seus comentários aqui embaixo. Faça a sua pergunta, deixe a sua opinião. Eu quero te ouvir. Você é muito importante e eu espero por você aqui no próximo encontro para falar de Vasco da Gama. Gilson Santos, para Vasco 10. Então, gente, o Carille tira mais alguma coisa dessa equipe? O Carille é que teve a pré-temporada, ele está no Vasco desde janeiro, teve a pré-temporada pro Carioca, o time começando, os jogadores começando ali e tal, ele não conseguiu grandes feitos no Carioca. Uma, duas partidas assim de estreia, nas duas primeiras partidas mentirosas, né? Parecia que ia, mas não foi. Depois o Carille teve mais 21 dias, depois do Carioca, eliminado do Carioca, teve mais 21 dias. Bem, agora ele vai preparar melhor para o brasileiro, né? Vai ver o que não aconteceu, vai arrumar a casa. Não foi. Como o próprio Gilson falou, ele veio para arrumar a defesa, porque no ano passado, nas 38 rodadas do Brasileirão, o Vasco tomou 56 gols. Ou seja, a diretoria não queria mais um time que tomasse tantos gols. Né? Se o Vasco não tomasse tantos gols, com certeza terminaria o Brasileiro de 2024 numa posição melhor. Não aconteceu. E aí a diretoria traz um homem que trabalha a defesa para o time não tomar tantos gols. Segunda rodada do Brasileirão, o Vasco, aí, junto com alguns outros clubes, né, mas já tem a pior defesa do campeonato, 4 gols, ou seja, uma média de 2 gols por partida, em 2 rodadas. No Brasileirão foi 1,5 gol, né, 1,5 gol por rodada média seria gol tomado. Né? Então o Vasco já começa o campeonato aí já se superando. É claro que tem muita coisa para acontecer ainda, mas o homem que arruma a defesa não arrumou a defesa do Vasco, então vamos tentar trabalhar de outra forma, né? Técnicos que diziam que a melhor defesa é o ataque. Então vamos botar o time para frente. Agora, o Carille não sabe fazer isso. Outro problema. Vamos arriscar. Então a gente tem que arrumar uma desculpa para mandar ele embora. Então a desculpa é o time perder uma derrota feia. Não, logo mais a equipe joga contra o Porto Cabedelo. Perder para o Porto Cabedelo em casa já é um fundamento para mandar o Carille embora. Mas e os pontos que ficaram aqui? Tomara que não aconteça isso. Mas esses pontos, Sul-Americana é difícil, tu não recupera esses pontos. Então, tu vai arriscar uma possível classificação para justificar uma demissão de um técnico. No Brasileiro, então vamos esperar o jogo contra o Sport em casa, né? Vamos torcer que o Vasco perca em casa. O Vasco perder pontos no Brasileiro também é complicado. Para tirar 45 pontos no Brasileirão é suado, parceiro. Então, a gente não pode arriscar, cara. Não pode arriscar. Não tem condições. O Fábio Carille não tem mais vestiário. Jogadores, como capitão, né, o Verratti, ele sabe que toma gol bobo. Ele criticou a defesa, mas ele não é apenas a defesa, é quem comanda a defesa. Então, seu técnico já perdeu o vestiário já há muito tempo, né? E a outra pergunta que fica: quem vem, parceiro? Ai, meu Deus do céu, quem vem? Quem está no mercado disponível? E aí a gente tem que pensar bastante, mas é certo que o Vasco é um time que vai para frente, tem que ir para frente. O DNA vascaíno é time para frente, né? Um time que ataque, mesmo lá que vai ser um 4-4-2, que historicamente são os melhores times do Vasco foram nesse esquema, pode ser um 4-3-3, o esquema que for, mas jogadores que vão para frente, jogadores que honrem a camisa do Vasco, tá bom, galera? Logo mais tem jogo do Vascão e a gente acompanha para depois trazer as notícias para você, aquela análise bacana. E aí você deixa seus comentários aí, o que tá achando do nosso canal,
eu, Gilson. Gilson está com problemas técnicos, ainda não mostrou a cara ao vivo assim, mas sempre com comentários ponderados, a gente sempre tentando fazer o melhor para levar a você notícias do nosso Clube do Coração. Se não for inscrito, se inscreva, né? Deixa aquele like, acompanha a gente no Instagram também, Vasco10, acompanha a gente lá também, sempre notícias. A gente está movimentando os nossos canais para melhor informar sobre o Vasco da Gama. Sou Erasmo Romão, um grande abraço para você e vamos para a vitória. Vasco 10, você torce por aqui. Vasco da Gama.